Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João 1:6. De acordo com o nosso lecionário, esse é um dos textos do evangelho colocados para a nossa meditação, para a nossa reflexão neste terceiro domingo do advento de Cristo. E, como é só um versículo, é muito curto, diz aqui que houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. É interessante aqui, o evangelista está falando sobre São João Batista, aquele que, como você se recorda no evangelho de ontem, era reconhecido pelos discípulos que estavam começando ali a sua trajetória com Jesus, estavam começando a aprender com ele. Jesus era uma espécie de rabino na época, que ensinava e tinha então o seu jugo, o seu peso, a sua doutrina, peso no modo de praticar-se a religião, digamos assim. É nesse sentido que se usa a palavra jugo ou peso ali na Bíblia. E esse ensino era justamente como a palavra de Deus deveria ser cumprida, como as pessoas, os seus discípulos, então, deveriam cumprir a lei de Deus. Esse costume existia também com outros homens, outros líderes religiosos, que inclusive criticavam Jesus, se reuniam em partidos ou em facções. Facção aqui não é uma palavra usada no mau sentido. Facção no sentido de que eram pessoas que estavam cada uma em uma escola, escolhendo uma forma de enxergar e interpretar ali as escrituras judaicas que existiam, lei, Pentateuco, etc., salmos, livros poéticos. Então, tudo isso, esses homens olhavam e falavam, olha, esses rabinos, fariseus, saduceus, enfim, falavam, olha, isso aqui, essa lei sobre o sábado deve ser cumprida de tal forma, essa lei X deve ser feita de tal maneira, não se pode isso, não se pode aquilo. Os judeus tinham regras muito específicas e muito minuciosas sobre purificação, sobre lavagem de mãos, etc., com quem ter contato, com quem não ter. Tudo isso os rabinos da época ensinavam, e Jesus veio dizer que o seu jugo era suave, era leve, porque os seus ensinos não eram como os ensinamentos daqueles outros homens. Os discípulos, sabendo então, se colocando debaixo desse jugo de Cristo, conversaram com ele, como nós vimos no evangelho de ontem, questionando se João Batista seria Elias, ou quem era o Elias que havia de vir antes. E Jesus então aponta para São João Batista. São João Batista, que no evangelho de hoje, colocado aqui nesse terceiro domingo do advento, pelo nosso lecionário, proposto pela igreja a nós, era um homem enviado de Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Então João não era o personagem principal, mas ele era alguém que mostrava para as pessoas que estavam ao redor dele quem era o personagem principal, ou como se preparar para então receber aquele personagem principal. E nós podemos trazer essa realidade, aproximar essa realidade para nós. Nós estamos fazendo sempre, a todo momento, ou devemos pelo menos pensar dessa forma, como João Batista, como São João Batista, apontando o caminho para Jesus, mostrando para as pessoas como viver para se aproximar de Cristo, ou como é estar próximo de Jesus. Por isso esse texto vem para a nossa reflexão e para a nossa meditação, justamente no terceiro domingo do advento, justamente no período do advento de Cristo, porque preparando-nos para recebermos a Jesus, meditando na vinda dele, carnalmente, humanamente aqui neste mundo, e pensando no momento em que nos encontraremos com ele após a morte, nós devemos, dentro de todos esses aspectos, refletir como estamos enquanto pessoas na função de São João Batista, sendo luz, sendo alguém que é enviado de Deus para apontar o caminho para a vida, para apontar o caminho para Jesus. Que a partir desse evangelho nós possamos refletir, meditar sobre como anda a nossa vida e como nós temos nos preparado para bem servirmos a Deus, tendo como perspectiva, tendo como objetivo, como foco, mostrar às pessoas, indicar às pessoas um caminho de luz, a salvação em Jesus Cristo. Quem é esse homem? Quem é esse Deus que não é um Deus distante, mas é um Deus próximo e pessoal? Que nós possamos hoje refletirmos sobre isso, meditarmos em como estamos na nossa função de São João Batista, a apontar a Cristo, a mostrar o caminho para as outras pessoas, para o mundo ao redor de nós.
Deus abençoe você. Até amanhã.